Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo uma leitura e um aprofundamento sobre os quatro evangelhos de Cristo. E a nossa passagem de hoje é sobre a volta dos apóstolos e primeira multiplicação dos pães, que segue narrada nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, aqui novamente nós estamos com os quatro evangelistas numa mesma narrativa. E faremos a leitura e aprofundamento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão, e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos para que lhe os distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, essa é a passagem de Marcos sobre a volta dos apóstolos e a primeira multiplicação dos pães. Então, vamos agora à narrativa do Evangelho de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas 9, versículo de 10 a 17. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto, para o lado de Betsaída. Logo que a multidão o soube e o foi seguindo, Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: Despede as turbas para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: Dai-lhe vós mesmos de comer. Retrucaram eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos
e compremos mantimentos para todo este povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: Mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a passagem da volta dos apóstolos e primeira multiplicação dos pães. Então, vamos agora à narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vão comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a primeira multiplicação dos pães. E agora vamos à narrativa do quarto evangelista, vamos à narrativa de João sobre a mesma passagem. João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o do Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e aí se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-o às pessoas que estavam sentadas, e igualmente 2 peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Então, essa é a narrativa
de João. E aqui encerra: à vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: Ele é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, essa é a narrativa de João sobre a primeira multiplicação dos pães. Bem, agora vamos aqui a um aprofundamento, né, uma reflexão sobre essas quatro passagens, né? E cada uma delas tem algumas particularidades, né? E faremos então de forma separada e depois nós vamos aí alinhando uma passagem na outra para que a gente não perca reflexões importantes, né? Aspectos significativos. Bem, antes de fazer aqui a reflexão, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se faz sentido para você, compartilhe para que mais um irmão ou irmã possa fazer parte desse estudo, né, que de repente pode chegar num momento especial da sua vida, um momento de sede da palavra de Deus. Também deixa aqui o seu comentário, qual a sua opinião a respeito, dessa passagem. E também deixa aqui a sua curtida, porque fortalece aí o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, vamos lá. O que diz a mensagem dos evangelhos? Primeiramente, a, a passagem da multiplicação dos pães, ela é antecedida uma continuidade. É, vocês lembram que Jesus, ele tinha enviado os discípulos para sua primeira missão sem a presença dele, né? Que ele manda em grupos de dois para pregar o evangelho e fazer curas, expulsão de demônios. Então, nesse momento aqui, os apóstolos eles estão voltando, né? Todos empolgados, né? Dizendo todos os feitos. Imagina você que uma pessoa comum, que empoderado por Jesus, você consegue expulsar demônios, curar a enfermidade das pessoas. Então, eles estavam naquele fervor, não é, de quem estava chegando e que tinha operado coisas que jamais imaginaram que teriam capacidade de fazer. E aí Jesus, né, acolhe ali toda aquela ansiedade, né, aquela vontade de falar e fala assim, olha, vamos descansar, né? Então o objetivo da continuidade aqui era que depois que eles voltassem, que eles tivessem um momento de descanso. Só o que que acontece? A multidão estava ali, né, atrás de Jesus. E aí, sem saber para onde Jesus iria, ou pelo menos informado foram por alguém, eles acabaram seguindo, né, Jesus. E quando eles chegaram no local onde eles deveriam descansar, né, eles desembarcam e encontram uma multidão à espera. E Jesus ele se sensibiliza, porque ele sabia que aquelas pessoas eram ovelhas sem pastor, né? Naquele momento, eles viram em Jesus uma liderança totalmente diferente de toda a referência que eles conheciam de líder, né? Lembrando que todo esse povo, eles eram ensinados pelas autoridades religiosas, né? Arrogantes, vaidosas, distantes do povo. Então, de repente, chega um líder carismático como Jesus, então eles se apegaram, né? E Jesus, ele percebe isso, né? Mas em um determinado momento, eles naquela multidão toda e a tarde vai caindo. E aí Jesus ele se preocupa. Vocês podem perceber ali que ninguém pede nada. Ninguém foi pedir para Jesus ou para os discípulos, e aí, o que nós vamos comer? Então existe um movimento, né, primeiro da preocupação dos apóstolos, né, como é que ele vai fazer com esse povo todo aqui, porque já está anoitecendo, e como é que a gente vai alimentar esse povo todo num lugar tão distante, né? Então existe essa inquietação. E quando Jesus ele fala de que eles mesmos dessem de comer, há um espanto, né, nos discípulos, né?
Porque o primeiro entendimento aqui dos apóstolos é que eles tinham que comprar pão. Em nenhum momento eles pensaram que Jesus poderia operar uma maravilha naquele momento de alimentar aquele povo. A primeira ideia que eles vieram foi só, não tem dinheiro. E aí fica como exemplo para nós, né? Quantos de nós, diante de um desafio, a primeira coisa que lembra é que aquilo tem um custo financeiro, né? Não, eu quero alimentar esse povo, mas eu não tenho dinheiro, né? Então, a primeira reação dos discípulos é a reação material, né? Eu não tenho dinheiro para comprar pão. E aí, lembrando que eles estavam voltando de uma missão sem Jesus, onde eles enfrentariam desafios que eles não esperavam também. Essa situação, por exemplo, poderia acontecer com eles. Então, foi um grande teste que eles passaram no teste, né? Eles fizeram ali, nenhum deles deixou, né, de cumprir ali a missão. Jesus empoderou os 12 para isso, mas naquele momento eles ficaram sem ação, falaram, não temos dinheiro. Então, de repente, Jesus esperava uma manifestação, né, uma proatividade dos discípulos, pensando na questão espiritual, né, na questão de operar ali algo que pudesse garantir alimentação para aquela gente. Mas todos eles se apegaram na questão financeira, né? E aí tem um cuidado de Jesus, né? Jesus ele tinha uma relação de muito cuidado com as pessoas. Ele simplesmente podia garantir os pães, né? E aí ele pergunta, né, quantos pães ali, né? E aí é unânime em todas as quatro narrativas, né, que eram 5 pães e 2 peixes, não existe variação na, na narrativa um evangelista e outro aqui, né? E aí Jesus ele recebe os pães, né? E aí ele primeiro ele fala, acomoda o povo todo. E aqui também tem um outro carinho de Jesus que a gente precisa perceber. Normalmente, quando as pessoas têm uma multidão faminta, vamos se colocar num cenário de guerra ou num cenário de calamidade em determinadas regiões, a forma como eles distribuem os alimentos, né? Às vezes jogam no avião, não tem fila, né? Aquela bagunça toda. E Jesus, você vê que ele é organizado, né? Antes de operar a multiplicação dos pães, o que que ele fala? Organizam em grupo, né? Grupo, aqui Marcos fala em grupos de 100, grupo de 50. E nós estamos falando de uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Né? Marcos não fala aqui, mas os outros evangelistas vão falar que não contaram mulheres e crianças. O que que isso significa? Que, no mínimo, era o dobro disso. Se cada um foi com uma mulher, né, já daria o que aqui? Casais, né? Se tivessem casais, já daria 10.000. E era muito comum as crianças acompanharem Jesus também, né? Então, só se entre homens, mulheres e crianças, certamente nós podemos contar aqui que não eram 5, mas 10.000. Existem alguns especialistas que falam que esse número poderia ter chegado a 25.000 pessoas, considerando as famílias numerosas que tinham naquela época. Porque se foi o marido e a mulher, normalmente eles não poderiam deixar as crianças, né? Provavelmente as crianças teriam acompanhado. E aí, quando fala da organização, né? Então eles estão em grupos, né? Isso é uma forma respeitosa também de distribuir o alimento. E aí os discípulos, com a orientação de Jesus, fazem o quê? A partilha dos pães e dos peixes, mas de forma organizada. Então, isso é um aprendizado que a gente deve levar também, né? Quando você for fazer uma ação de benevolência a alguém, né, de ajuda, tenha o respeito, né, em relação à dignidade das pessoas. E aqui Jesus poderia falar assim, senta aí em qualquer lugar, uma pedra, enfim. Não, o que que ele fala? Senta na relva, ou seja, na grama verde, né? Então, ele tem um cuidado de falar para as pessoas não sentarem em qualquer lugar. Para ficarem melhor acomodados, eles escolheram onde? Tinha a grama verde, para que as pessoas estivessem bem acomodadas. Então, isso é uma relação de cuidado, né, que Jesus teve aqui. Amém? Bem, aqui nós falamos aqui da narrativa, né, de Marcos, né? Agora vamos falar um pouco de Lucas. Lucas também fala, né, do retorno dos apóstolos, né?
e também que a multidão acompanhou, e aí Jesus, ao invés dele dar bronca, né, porque na verdade o objetivo era que eles descansassem. E aí ele se depara com aquela multidão, ele acolhe aquela multidão. E ele poderia falar assim: não, gente, agora nós estamos descansando, vamos embora. Não, ele acolhe, né, e se compadece daquela multidão toda e aproveita para ensinar, né, e curar os doentes ali presentes, né. Existiam também o interesse da cura, né, porque sabiam que Jesus podia operar a cura, mas nessa oportunidade também ele ensinava, né. Bem, e aqui existe uma pequena variação, né? Porque em Marcos, Jesus ele pergunta quantos pães tendes, né? Aqui, quando Jesus pergunta, eles não vão conferir, né? Eles falam assim, ó, Jesus replicou-lhes, dai-vos de comer, e aí eles retrucam, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Então, aqui eles já tinham eles já sabiam que eles tinham, né? Em Marcos, Jesus pede para eles fazerem o quê? Uma, uma consulta, né? E tanto quanto Lucas e Marcos relata, né, que Jesus ele abençoa, né, ele agradece, é muito importante, né? Jesus ele nos ensina o tempo todo a orar e a agradecer, né? Então, muitas vezes a gente esquece de agradecer, né? Deus ele opera uma maravilha na nossa vida, você fica feliz, mas não agradece, não ora a Deus, né? Jesus mesmo sendo Deus, ele orava, ele agradecia, né? E aqui tem a questão da fartura, né? Enquanto os apóstolos estão preocupados, né? Que não ia dar nem, ia dar no máximo um pão para cada um. Jesus, ele não fala, na hora da distribuição, não existe uma orientação de falar só, cada um só pode pegar 2 pães. Ele deixa livre. As pessoas se comeram até ficarem fartos e ainda sobrou. Vocês pararam para pensar sobre a sobra dos pães? Olha só, 12 cestos de pedaço. Se só tinha Jesus e os 12 apóstolos, o pão ia perecer, ia perder aquele alimento, né? Muito provavelmente, desses 12 cestos, outras pessoas também se beneficiaram. Eles estavam perto de uma aldeia, né? Certamente, no próximo povoado que eles foram, eles puderam ter a oportunidade de fazer uma nova partilha aí a essas pessoas, porque se ficasse em poder deles, eles poderiam perder esse alimento, né? Bem, aí Mateus ele não evidencia muito que eles estavam vindo da missão, né? Que eles tiveram a incumbência de Jesus, né, de sair curando e, enfim, ensinando, né, levando a boa nova. E aí eles já entram nessa questão do deserto. Também relata que a multidão seguiu, né, da questão das curas também. E no momento da, da despedida, né, das pessoas, essa preocupação, também ele segue ali a narrativa de forma mais resumida, Mateus, né? Mas ele segue ali a narrativa de Marcos e de Lucas, né? Bem, agora João, ele tem algumas especificidades aqui, né? João não fala, ele não pega a conexão, né, da atividade que eles foram ali orientados por Jesus, né? A primeira experiência sem a presença do mestre. E aqui ele cita o tempo, né? Nenhum dos outros evangelistas que o antecederam falaram que se aproximava a Páscoa. E Jesus sempre, quando ele falava da Páscoa, ele chamava de festa dos judeus. Por quê? Porque Jesus ele vai trazer uma nova dimensão da festa de Páscoa, né? Não vai ter mais o sentido que tinha para os judeus, né? Então, nós cristãos, a gente vai ter a Páscoa com outro sentido, né? Com uma ressurreição de Jesus. Por isso que ele sempre destacava a Páscoa, festa dos judeus, né? Então, ele faz um descolamento aqui. E João, ele cita os personagens, né? Porque Marcos, Lucas e Mateus, eles não evidenciam de onde vêm os questionamentos, né? Eles falam tudo em bloco, né? E aqui João, ele explica, ele fala de Felipe, né? E aí Jesus faz a pergunta, né? Tipo, e aí, Felipe, onde é que a gente vai comprar os pães? Né? E Jesus sabia o que ia fazer, né? Ele queria experimentar Felipe. E lembrando que Jesus
né? Eles estavam voltando de uma ação que poderia até, quem sabe, ter a necessidade de alimentar o povo que estava ali, então ele fez um teste. E aí, o que que vocês acham? Porque quando estão sozinhos, ele tem a proatividade. E quando estão com o mestre, de repente eles sentiram um recuo. Não, agora nós estamos com o mestre, ele vai fazer. Então Jesus ele quis experimentá-los também. Como é que eles reagiriam numa situação limite como aquela, né? Como é que manda 10.000 pessoas ali sem se alimentarem num lugar deserto, né? E também ela encerra aí, né, com os pedaços que sobraram, né? E aí Jesus ele tem um cuidado aqui, né? Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quantas e quantas vezes a gente desperdiça comida, né? Você comeu, se fartou e joga fora com tantas pessoas precisando de alimento, né? Então, que sirva de exemplo aqui também esse cuidado de Jesus da questão das sobras, né? Então, Jesus ele manda aqui que nada se perca, recolher tudo, né? Porque o alimento ele é sagrado. Não importa que você tenha muito, né? Você sempre tem que partilhar, né? Você tem que ter o cuidado, né? Porque é uma dádiva, né? É uma graça que Deus te dá poder se alimentar. Então, agradecer e também cuidar ali das sobras. Amém? Bem, isso foi uma passagem bastante extensa, né? Porque nós passamos pelos 4 evangelhos. Então, essa é a nossa mensagem, né? Acreditar sempre ali na bênção de Deus, né? Ter o cuidado ali, né? Com as pessoas, né? Sempre estar atento que nós lidamos com gente, sempre preocupado com a dignidade das pessoas, né? Que as pessoas estejam satisfeitas, né? Não é de qualquer jeito, né? Falar, eu dei o que eu pude, né? Jesus ele fala de saciar o povo, né? Então, que a gente possa, na medida do possível, sempre ter essa preocupação com a saciedade, não é o que deu para me fazer, né? Fazer a obra completa, né? Então, Jesus aqui, ele ensina e alimenta a população, né? Ninguém ficou brigando por causa de pão, né? Deu até se fartar. Amém? Então, essa é a nossa passagem de hoje. Que Deus opere maravilhas na sua vida, muita paz, muita luz no seu caminho. Amém? Forte abraço.